Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Quero avisar que tudo que vou contar aqui aconteceu realmente comigo durante meu turno como segurança noturno no Hospital Santa Isabel. Se você é sensível a histórias sobrenaturais, talvez seja melhor não continuar assistindo. Era minha primeira semana no emprego. O hospital tinha acabado de passar por uma reforma no setor antigo, que ficava praticamente abandonado há anos. Minha função era fazer rondas por todo o prédio, incluindo essa área recém-reformada. Na terceira noite de trabalho, por volta das 2 da manhã, eu estava fazendo minha ronda habitual quando comecei a ouvir sons estranhos vindos do corredor do 5º andar, justamente a área antiga do hospital. Eram como passos arrastados e um choro baixinho, quase um lamento. Inicialmente pensei que fosse algum paciente que tinha se perdido, então fui verificar. O corredor estava completamente escuro, apenas iluminado pela luz fraca da minha lanterna. O som dos passos ficava mais alto conforme eu avançava, mas eu não conseguia ver ninguém. Quando cheguei próximo ao antigo posto de enfermagem, minha lanterna começou a falhar, as luzes piscavam sem parar e o ar ficou repentinamente gelado. Foi então que vi uma figura feminina vestida de branco parada no fim do corredor. Ela estava de costas, com cabelos longos e escuros. Meu primeiro instinto foi chamar: "Senhora, a senhora não pode ficar aqui." Mas quando a figura se virou, meu sangue gelou. Onde deveria haver um rosto, havia apenas um vazio escuro. Ela começou a se mover na minha direção, não andando, mas flutuando alguns centímetros acima do chão. Tentei correr, mas minhas pernas pareciam pesadas como chumbo. O ar ficava cada vez mais frio e eu podia ver minha própria respiração. A figura se aproximava cada vez mais e junto com ela veio um cheiro forte de medicamentos antigos e algo podre. Consegui finalmente me mover quando ela estava a menos de 2 metros de mim. Corri em direção às escadas, mas a porta estava travada. Os passos continuavam se aproximando, junto com um som agudo que parecia perfurar meus ouvidos. Nesse momento, meu rádio começou a chiar fortemente. Entre a estática, pude ouvir uma voz feminina sussurrando: "Você não deveria estar aqui. Esse lugar é meu." Com as mãos tremendo, consegui finalmente abrir a porta da escada. Desci correndo os 5 andares, quase caindo várias vezes. Quando cheguei à recepção, estava ofegante e encharcado de suor frio. O segurança que fazia o monitoramento das câmeras me olhou assustado e perguntou o que tinha acontecido. Quando fomos verificar as gravações, algo ainda mais perturbador. Nas imagens do corredor do 5º andar, eu aparecia sozinho, conversando com o nada e correndo de algo que não estava lá. Nos dias seguintes, pesquisei sobre a história do hospital e descobri que, nos anos 80, uma enfermeira havia se suicidado naquele mesmo andar após perder vários pacientes durante um surto de uma doença desconhecida. Dizem que ela continuava fazendo suas rondas, cuidando de pacientes que já não existiam mais. Pedi transferência para o turno do dia na semana seguinte. Até hoje, evito passar perto daquele hospital durante a noite. Às vezes, quando está muito silencioso, ainda posso ouvir aquele sussurro no meu rádio. Se você gostou desse relato real, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe nos comentários se já viveu alguma experiência parecida. Até o próximo vídeo. A névoa rasteja pelas ruas vazias de noite, a única coisa se movendo além do meu carro. O relógio no painel marca 3h17 da manhã. Trabalho de segurança há uma década, sempre no turno da noite. Já vi de tudo: roubos, acidentes de carro e até uma ou outra luz quebrada que parecia ter sido atingida por um fantasma. Mas nada, nem uma única coisa me preparou para a noite passada.
O prédio é um antigo hospital psiquiátrico, abandonado há mais de 40 anos. Dizem que a prefeitura o comprou para transformá-lo em um centro comunitário, mas os atrasos nas obras o deixaram lá, um esqueleto de concreto e vidro no meio do nada. Eu sou pago para dar uma olhada e garantir que ninguém entre. A cerca é alta e os portões de ferro estão enferrujados. É o lugar mais assustador que já vi, mesmo durante o dia. O meu trabalho é simples: dar uma volta no perímetro, verificar se as portas estão trancadas e assinar o meu nome em um caderno. Sempre faço isso em silêncio. Ontem, quando estacionei o carro, a neblina estava mais espessa do que o normal. Era um tipo de neblina densa, quase como fumaça, que parecia se mover por conta própria. Dei a volta no edifício, a minha lanterna cortando a escuridão. O único som era o das minhas botas pesadas no chão. O cheiro de mofo e podridão era tão forte que parecia que eu podia tocá-lo. Eu estava a caminho da porta dos fundos quando a vi. Era uma boneca. Era uma boneca de porcelana, sentada em uma escada encostada na parede. Não era uma boneca normal. O vestido estava desbotado, o cabelo parecia ter sido cortado com uma faca, e os olhos, os olhos, eram pequenos buracos negros na porcelana branca, vazios de vida. Eu a peguei, mas no segundo em que a toquei, um calafrio percorreu a minha espinha. A boneca estava fria, muito fria, como se tivesse sido deixada do lado de fora em uma noite de inverno. Eu a deixei lá e continuei o meu caminho, mas não consegui tirá-la da minha cabeça. Quando voltei para o carro, decidi que não podia ir embora e deixar a boneca para trás. Tinha algo de errado. Eu voltei, a peguei e a coloquei no banco do passageiro. Naquele momento, pensei que a levaria para a minha esposa, que coleciona antiguidades. Que erro! Dirigi em silêncio, a neblina se adensando ao meu redor. A boneca estava sentada lá, vazia, a sua cabeça balançando de leve a cada curva. Quando cheguei em casa, a minha esposa estava dormindo. Eu a deixei em uma cadeira na sala de estar, prometendo a mim mesmo que a levaria para a cama assim que acordasse. Acordei com o som de algo caindo. Me levantei da cama e saí para a sala. A boneca não estava na cadeira. Ela estava sentada no chão, de frente para mim, com as pernas cruzadas. De repente, a cabeça dela se virou e os olhos vazios pareciam me encarar. Pensei em gritar, mas nenhum som saiu da minha boca. Eu sabia que precisava sair dali. Peguei a boneca e a coloquei de volta no carro. Enquanto eu dirigia de volta para o hospital, a neblina estava mais espessa do que nunca. A boneca estava no banco do passageiro, imóvel. Mas eu sabia que ela estava me seguindo. Eu a deixei no chão na mesma escada em que a encontrei e voltei para o carro. Mas quando estava a caminho de casa, um calafrio me percorreu quando vi a boneca na minha frente. A boneca se sentou no meio da estrada, com as pernas cruzadas. Eu parei o carro, com o coração na garganta. Os olhos vazios dela pareciam me encarar. Ela levantou a mão e me acenou. Eu não podia mais aguentar. Eu a deixei lá. Eu a deixei lá, a boneca sentada no meio da rua, sozinha. O hospital psiquiátrico agora é o meu turno. Eu sou o segurança, mas não estou mais sozinho. A boneca está sentada no banco do passageiro, imóvel, os olhos vazios me encarando. Eu a olho e ela me olha de volta. Eu não consigo me mover. A única coisa que me acalma é o fato de que a boneca me dá a única coisa que eu preciso: um tempo de descanso. Eu não posso mais dirigir. Eu não posso mais andar. A boneca está no banco do passageiro. O hospital psiquiátrico está na minha frente. A neblina está espessa e eu não posso mais ver o meu carro. Eu estou parado na frente do hospital, com a boneca no banco do passageiro, e ela me encara, e eu não sei mais o que fazer. Meu nome é Márcio, e há 5 anos troco o dia pela noite. Sou vigia noturno, em um complexo de armazéns na periferia da cidade.
É um trabalho solitário, mas gosto do silêncio, da paz que a madrugada traz. Pelo menos gostava. O Armazém 13 sempre foi diferente. Os outros galpões guardam grãos, eletrônicos, coisas comuns. O 13, no entanto, é um depósito de itens de segunda mão, um purgatório de objetos que já tiveram donos, histórias. Móveis antigos, caixas de fotografias desbotadas, manequins de lojas falidas. Um amontoado de memórias esquecidas. Tudo começou há alguns meses, com sons. Passos leves no mezanino de metal quando eu estava no térreo. Sussurros que pareciam vir das pilhas de tralhas, mas que sumiam assim que eu focava a lanterna. Coisas que a gente atribui ao cansaço, ao vento, à própria mente pregando peças na solidão. Mas as peças se tornaram mais elaboradas. Certa noite, encontrei uma das cadeiras de balanço, uma peça antiga de madeira escura, no meio do corredor principal, balançando lentamente, como se alguém tivesse acabado de se levantar. Eu sabia, com a certeza gélida que só o medo irracional proporciona, que ela não estava ali, na minha última ronda, 1 hora antes. O ápice, o momento em que o medo se tornou um companheiro constante, aconteceu em uma noite de tempestade. A chuva batia forte no teto de zinco, um som que normalmente me acalmava, mas que naquela noite parecia amplificar o silêncio opressor do armazém. Eu estava na pequena sala de monitoramento, observando as câmeras granuladas, quando um dos monitores, o que exibia o corredor dos manequins, piscou e apagou. Um curto, pensei. Com um suspiro, peguei minha lanterna e saí para o galpão. O ar estava mais frio naquele setor. O feixe de luz da minha lanterna dançava sobre as figuras de plástico, paradas em poses estranhas, com seus sorrisos pintados e olhos de vidro vazios. Sempre achei esses manequins a parte mais sinistra do armazém. Cheguei ao final do corredor e encontrei a câmera pendurada por um fio, como se algo a tivesse arrancado da parede. Foi quando ouvi um choro de criança, baixo, abafado, vindo de algum lugar entre as prateleiras apinhadas de caixas. Meu coração disparou. "Quem está aí?" gritei, a voz tremendo. O choro parou instantaneamente. Silêncio. Apenas o som da chuva e do meu sangue pulsando nos ouvidos. Comecei a andar devagar entre as estantes, o feixe da lanterna cortando a escuridão. "Isso é uma brincadeira? É melhor aparecer." E então eu vi, em uma pequena clareira entre caixas de papelão mofadas, estava um pequeno cavalo de balanço de madeira, e sobre ele uma figura que fez meu sangue gelar. Era uma menina, talvez de uns 7 anos, com um vestido branco, esfarrapado e sujo. Seu rosto estava na sombra. Os cabelos escuros e longos caíam sobre ele, mas eu podia sentir seus olhos em mim. Ela não se mexia, apenas estava lá. O terror me paralisou. Minha mente gritava para eu correr, mas minhas pernas pareciam chumbadas no chão. Lentamente, ela levantou a cabeça. O rosto que me encarou não era de uma criança. Era pálido, com a pele repuxada sobre os ossos, e os olhos eram 2 órbitas escuras e vazias. Um buraco negro de desespero que parecia sugar a luz da minha lanterna. A boca se abriu em um grito silencioso, um uivo de agonia que ecoou na minha alma, embora nenhum som tenha saído. E então ela se desfez. Como fumaça, se dissipou no ar frio do armazém. Não me lembro de correr, só me lembro de estar do lado de fora, na chuva, ofegante, o coração tentando sair pela boca. No dia seguinte, pedi demissão. Inventei uma desculpa qualquer. Como eu poderia explicar o que vi? Quem acreditaria? Hoje trabalho durante o dia, em um lugar barulhento, cheio de gente, mas todas as noites, quando o silêncio se instala, eu fecho os olhos e vejo aquele rosto, aquelas órbitas vazias. E ouço o choro abafado vindo da escuridão. O Armazém 13 guardava mais do que objetos esquecidos. Guardava ecos, dores presas a eles. E eu
por uma noite, estive preso com eles. Meu nome é Arthur. Há 3 anos, meu mundo começa a girar quando o de todo mundo para. Sou técnico de manutenção e operador de caldeira em um antigo hotel no centro da cidade, o Grand Hotel Imperial. O nome é pomposo, mas a glória dele ficou nos anos 40. Hoje, ele sobrevive com um verniz de modernidade por cima de uma estrutura que geme e estala como um velho nos ossos. Meu turno vai das 10 da noite às 6 da manhã. A maior parte do tempo passo na minha caverna, a sala de controle no segundo subsolo. É um emaranhado de canos de cobre, manômetros que brilham em verde e vermelho e o zumbido constante e reconfortante da caldeira principal. Meu trabalho é garantir que a água quente continue quente e a energia continue fluindo. É um trabalho solitário, mas eu gosto. O silêncio da madrugada tem sua própria melodia. Pelo menos tinha. Tudo começou com o elevador de serviço. É um modelo antigo, daqueles com porta pantográfica de metal que você precisa puxar com força. Ele atende todos os andares, desde o meu subsolo até o 12º, onde ficava o antigo salão de festas, hoje fechado para uma reforma que nunca acaba. Umas semanas atrás, por volta das 3 da manhã, a chamada hora morta, ouvi o elevador sendo chamado. O motor pesado, lá no fundo do poço, começou a zunir e as correntes a estalar. Achei estranho. Ninguém da equipe de limpeza usa aquele elevador. E hóspedes não têm acesso a ele. Fui até o corredor e olhei para o indicador de andares, uma chapa de metal com números que se iluminam. O elevador estava subindo. Parou no 12. Fiquei ali, esperando. Minutos se passaram. Ninguém o chamou de volta. Pelo rádio, perguntei ao recepcionista da noite, o Carlos, se alguém tinha subido. Negativo, Arthur. Só eu e você no prédio, como sempre. Deve ser um curto no painel. Fez sentido. A fiação deste lugar é um pesadelo. Anotei no meu livro de ocorrências. Verificar painel do elevador de serviço. Chamada fantasma para o 12º andar. E a vida seguiu. Só que na noite seguinte aconteceu de novo. Mesma hora. O mesmo gemido do motor. A mesma parada no 12º andar. Dessa vez, fui até o painel de disjuntores e desliguei a energia do elevador. Senti um alívio infantil, como se tivesse vencido uma máquina teimosa. Foi quando ouvi o som. Vinha pelo poço do elevador. Um barulho fraco, quase imperceptível, sob o zumbido das caldeiras. Era um arrastar. Um som rítmico, como o de um tecido pesado sendo arrastado por um piso de madeira. Shhh, shhh, shhh. Meu sangue gelou. A acústica nos subsolos é traiçoeira, mas eu sabia que o som vinha de cima, do 12º andar, com o elevador desligado. O protocolo diz que qualquer barulho incomum nos andares superiores deve ser investigado. Provavelmente um cano estourado, um animal que entrou. Peguei minha lanterna Maglite, pesada e confiável, e meu molho de chaves, cujo tilintar era a única coisa que quebrava o silêncio opressor enquanto eu subia as escadas de emergência. As escadas eram de concreto puro, iluminadas por lâmpadas de emergência fracas. A cada andar, o silêncio se tornava mais denso. O zumbido reconfortante da minha sala de controle ia morrendo, substituído pelo som da minha própria respiração e dos meus batimentos cardíacos. Cheguei à porta do 12º andar. A placa de metal dizia acesso restrito. Girei a chave na fechadura. O clique soou como um tiro no silêncio. Empurrei a porta pesada. O cheiro me atingiu primeiro. Era um odor de poeira, de madeira velha e algo mais. Um perfume doce e enjoativo, como flores esquecidas num vaso há semanas. O salão de festas estava mergulhado na escuridão, com a pouca luz da cidade entrando pelas enormes janelas em arco, sujas de décadas de poluição. Móveis estavam cobertos por lençóis brancos, parecendo uma assembleia de fantasmas. Liguei minha lanterna.
O feixe de luz cortou a escuridão, revelando o piso de parquet coberto por uma fina camada de pó. E foi no pó que eu vi. Marcas. Não eram pegadas. Era uma trilha larga, como se algo pesado, talvez um grande saco de lona, tivesse sido arrastado do centro do salão até a porta do elevador de serviço. A mesma porta que estava agora fechada e sem energia. Segui a trilha com o facho de luz, o coração martelando contra minhas costelas. O som de arrastar tinha parado. Agora, o silêncio era absoluto, pesado, expectante. Foi quando meu rádio, preso no meu cinto, emitiu um chiado de estática. "Carlos", chamei com a voz falhando. A resposta não foi a voz do Carlos. Foi um sussurro, tão perto que parecia estar dentro do meu ouvido. Uma voz de mulher, fraca, cheia de estática. Ela disse uma única palavra, que se arrastou como o som do tecido no chão. "Frio." Dei um pulo para trás, quase caindo. A temperatura no salão despencou. Eu podia ver minha própria respiração se condensando no ar. O cheiro de flores podres se tornou insuportável. O feixe da minha lanterna tremia na minha mão. Apontei para todos os cantos do salão. Nada. Apenas os móveis cobertos e a poeira. Apontei para a porta do elevador. E foi então que vi. Na superfície de latão polido da porta, no meio da poeira, havia a marca de uma mão. Uma marca pequena, delicada. Ela não estava ali antes. E ela estava se formando de dentro para fora, como se a condensação de um hálito gelado estivesse limpando a poeira. Não esperei para ver mais. Me virei e corri. Desci as 12 escadarias quase caindo, o som dos meus passos ecoando freneticamente. Só parei quando estava de volta na segurança barulhenta da minha sala de controle, com a porta trancada. Nunca contei isso a ninguém. O que eu diria? Carlos acharia que eu dormi e tive um pesadelo. A gerência me mandaria para uma avaliação psicológica. O elevador continua desligado. Eu o marquei como em manutenção por tempo indeterminado. Mas todas as noites, por volta das 3 da manhã, eu ouço o som fraco de arrastar vindo do poço escuro. E às vezes, quando o silêncio é profundo o suficiente, eu ouço o sussurro no rádio, mesmo quando ele está desligado. Frio. Não gosto mais do silêncio. O silêncio deste lugar não está vazio. Ele está esperando. E eu estou aqui, noite após noite, sendo sua única testemunha. Meu nome é Sérgio. Há 8 anos eu vivo ao contrário. Sou da equipe de serviços gerais de um hospital da Santa Casa da Misericórdia. Um daqueles prédios antigos, enormes, com alas novas e brilhantes, construídas ao lado de corredores que viram a gripe espanhola. Meu trabalho é simples: garantir que a sujeira do dia, o sangue, o soro, o desespero invisível que gruda no chão, desapareça antes que o sol nasça. Meu setor é a ala leste, a mais antiga. Estão desativando-a aos poucos. A maioria dos quartos está vazia, trancada, com os colchões enrolados em plástico, esperando para serem descartados. Apenas o terceiro andar ainda funciona como uma unidade de cuidados paliativos. Um lugar onde as pessoas vêm para esperar o fim com alguma dignidade. O silêncio ali é diferente do resto do hospital. Não é um silêncio de paz, é um silêncio pesado, denso. O único som constante é o zumbido das lâmpadas fluorescentes e o chiado distante de algum aparelho de oxigênio, e o rangido das rodas do meu carrinho de limpeza no linóleo gasto. Eu gostava desse silêncio, era previsível. A história que vou contar não tem fantasmas de lençol branco ou monstros. É sobre o quarto 308. Tudo começou há uns 2 meses. Era uma terça-feira, por volta das 3h33 da manhã. Eu estava no final do corredor, passando a enceradeira industrial, aquela máquina pesada que parece um disco voador e cheira a cera quente. Estava concentrado no movimento de um lado para o outro, no brilho que ia surgindo no chão,
quando a luzinha vermelha acima da porta do 308 se acendeu. E o som ecoou pelo corredor. Um som suave, eletrônico. A chamada da enfermeira. Achei estranho. O quarto 308 estava vazio há semanas. O último paciente, um senhor muito idoso que já nem falava mais, tinha falecido. Eu mesmo tinha feito a desinfecção terminal do quarto. Desliguei a enceradeira. O zumbido morreu, deixando o silêncio ainda mais profundo. A luz vermelha continuava acesa. Fui até o posto de enfermagem, que fica vazio no meu turno. A única enfermeira, a dona Célia, cobre a ala inteira e fica mais no segundo andar. Olhei o painel. A luz do 308 piscava. Apertei o botão para cancelar. Curto-circuito, anotei na minha prancheta de ocorrências. Verificar painel de chamada do 308. Na noite seguinte, mesma hora, mesma coisa. O bip eletrônico cortou o silêncio. Cancelei de novo. Na terceira noite, me irritei. Fui até a caixa de disjuntores e desliguei a energia de todo o sistema de chamada do quarto 308. Um alívio. Problema resolvido. Foi aí que o som mudou. Na quarta noite, não houve bip. Por volta das 3h30, eu estava esvaziando as lixeiras quando ouvi. Um som vindo de dentro do 308, um som baixo, úmido, um som que eu conheço muito bem. Era o som de um pigarro. Um pigarro fraco de alguém com o pulmão cheio, tentando limpar a garganta para respirar melhor. Parei. Meu coração, que batia no ritmo lento da madrugada, deu um solavanco. Fiquei parado no meio do corredor, segurando um saco de lixo infectado, apenas ouvindo. Silêncio. Devo estar cansado, pensei. O prédio faz barulhos. Mas eu conheço os barulhos do prédio. Conheço o estalo dos canos, o gemido da estrutura. Aquilo era um som humano. Na noite seguinte eu estava apreensivo. Tentei fazer meu trabalho do outro lado do andar, mas sabia que a hora estava chegando. E veio. Primeiro, o pigarro. Depois, um outro som. Uma tosse. Uma tosse molhada, áspera, seguida por uma respiração curta e sibilante, o tipo de som que faz os pelos da sua nuca se arrepiarem, o som de alguém se afogando em si mesmo. Aquilo não era a minha cabeça. O som era nítido. Larguei tudo e fui até a porta do 308. Coloquei o ouvido na madeira fria. Lá dentro, o som continuava. A respiração difícil, o chiado. Minha mão tremia quando girei a maçaneta. A porta estava destrancada como sempre. Empurrei-a lentamente. O quarto estava mergulhado na penumbra, iluminado apenas pela luz de segurança laranja do corredor. O leito hospitalar estava vazio, o colchão coberto por um plástico grosso e amarelado. A mesinha de cabeceira, o suporte de soro, tudo vazio, limpo, estéril. Mas o som não parou. Ele vinha da cama. A respiração ofegante estava ali, no espaço vazio sobre o colchão. Eu podia quase sentir a vibração no ar. Recuei, batendo as costas no batente da porta. O cheiro me atingiu. Aquele cheiro específico de quarto de doente terminal. Uma mistura azeda de suor velho, doença e o cheiro metálico e adocicado de sangue antigo, sobrepondo-se ao cheiro de desinfetante. E então, o pior aconteceu. A respiração começou a falhar. O chiado se tornou mais desesperado, mais rápido, e então foi substituído por um som gutural, um estertor. O último suspiro de quem perde a batalha. O famoso ronco da morte. Eu já tinha ouvido aquilo antes, de verdade, vindo de outros quartos. É um som que você nunca esquece. O som ficou mais alto, borbulhante, e então parou. Um silêncio total, absoluto e pesado caiu sobre o quarto. E no momento em que o som cessou, o monitor cardíaco ao lado da cama, que estava desligado e com a tela preta, piscou uma única vez. Uma linha verde e reta atravessou a tela escura, acompanhada pelo som longo, contínuo e agudo de um coração parado. Bip. Eu saí dali. Não corri, não gritei. Apenas andei para trás. Saí para o corredor, puxei a porta e a fechei.
Fui até meu carrinho, peguei a placa de piso molhado, pesada, de plástico amarelo, e a encostei na porta, como se aquilo pudesse conter o que quer que estivesse lá dentro. Terminei meu turno no piloto automático. Não encerei o chão. Não olhei mais para aquela porta. Hoje continuo trabalhando aqui. Eu preciso do emprego, mas minha rotina mudou. A ala leste é sempre a última para onde vou. Não passo mais a enceradeira para não abafar os outros sons. E quando chego à porta do 308, que mantenho bloqueada com a placa, eu paro. Prendo a respiração. Na maioria das noites, não há nada. Apenas o silêncio pesado. Mas às vezes, muito raramente, eu ouço o som fraco de uma respiração que luta. E eu sei que não é um fantasma que está ali. É o eco. O hospital é como uma fita de gravação. As paredes absorvem a dor, o medo, os últimos momentos. E o quarto 308, por algum motivo, continua tocando a sua gravação macabra. E eu sou o único desgraçado aqui para ouvir.